Fala turma, tudo bem com vocês? Olha só, o motivo desse vídeo hoje é um vídeo para falar sobre a análise, tá, de um algoritmo e análise do sistema da Gift of Legacy, tá? Hoje aqui o objetivo não é apresentar o plano, mas quem já conhece tem e ainda tem dúvidas, né? Eu já conheci, eu vi a apresentação do plano, de como funciona a comunidade e ainda tem dúvidas de como é que funciona essa parte do algoritmo, do sistema, né, ou a pessoa que realizou o convite e não explicou bem, esse vídeo ele vai ser um pouco mais detalhado e um pouco também mais técnico, tá bom? Vamos lá, deixa eu me apresentar, eu me chamo Cagé Neto, eu sou analista de sistemas, sou acadêmico de engenharia de sistemas ou engenharia de software, tá? Atuo também como desenvolvedor para sistemas web, tá? Na categoria de front-end, tá bom? Ah, e vamos lá. Há algum tempo, né, essa explicação é basicamente pelo seguinte, eu, há alguns dias atrás, ou algumas semanas atrás, para ser mais exato, eu fui convidado, tá, por um colega de infância, eu vi que realmente ele já estava tendo alguns resultados, porém eu não estava conseguindo compreender, por ele não entender muito de sistema, de software, né, como funciona todo o ciclo de um sistema, ele não soube me explicar bem. E por recursos e meios próprios eu comecei a estudar mais, né, porque não tinha uma certa lógica, devido ao tempo já ter e estar funcionando, né, já tem um certo tempo e está funcionando tão bem, e, tá tendo outras pessoas já tendo resultados, e eu não ter e não fazer parte, né. Mas aí eu queria saber, porque eu não queria entrar em qualquer negócio, também não queria perder dinheiro, né. A gente sabe que, ninguém quer perder dinheiro aqui. Mas vamos lá. Hã, vê só, como eu havia falado, há dias atrás eu fui convidado e eu não entendi bem, comecei a estudar. Até que, aproximadamente 4 na quarta semana já, indo para a quinta semana, ou seja, mais de um mês, eu estudando, para identificar qual era o algoritmo que estava por trás desse sistema e o que fazia esses ciclos acontecerem. E veja bem, a gente sabe que o sistema ele se trata-se da pessoa, quando a pessoa entra, ela tem que fazer doações, né? Diversas doações. Os presenteadores, né, que são os gifters que estão entrando, eles têm que fazer doações de US$ 100 para o líder ou perdão, a lenda que está no meio, né, que é considerado como seria a lenda do grupo, a pessoa que conseguiu chegar até aquela posição, tá? Feito isso, perdão, e feito isso, eu também consegui identificar, perdão, eu consegui identificar o seguinte, que existe um algoritmo por trás chamado algoritmo de Quicksort, tá? E esse algoritmo, dentro dele, tem uma estratégia que chama-se conquistar para dividir. Daqui a pouco eu mostro mais, porque ele realmente é um pouco complexo da gente entender. Até para a gente que, eu que sou acadêmico da área de computação, é um pouco complexo, mas aí eu consegui entender. E vamos lá, e como é que funciona? Depois que os oito presenteadores, né, enviaram os US$ 100 para a pessoa do meio, né, aí essa pessoa, ela vai sair, tá? Essa pessoa que foi do meio, ela é jogada fora, digamos assim, vamos pensar o seguinte, ela é jogada fora do sistema. Ela sai, certo? Ela sai. Quando ela sai, a gente vê que só tem uma vaga para as 2 pessoas como guia, elas preencher. Mas aí a gente vai se perguntar: como é que 2 pessoas vão ocupar o mesmo espaço? E para quem sabe de química e de física, no espaço, né, 2 corpos não podem ocupar um lugar no espaço, né. Mas aí onde é que entra? O algoritmo de Quicksort, ele é justamente para isso, ele divide, vamos imaginar que, esse tabuleiro ele foi dividido em 2 partes, tá? Esse meio, eles precisam, ocupar esse meio. O problema é, como é que 2 pessoas vão ocupar um espaço só? Não tem como, tá? E o algoritmo, ele é o padrão que realiza essa resolução de problemas. E o que é que acontece? A gente divide entre partes menores para que a gente consiga resolver esse problema.
E como é que esse problema ele é resolvido? Dividindo. Então a gente tem aqui o grupo A, que são essas pessoas aqui, tá? E temos o grupo B, que também são essas pessoas aqui. A gente vai, a partir de agora, quando o ciclo se completa, que a pessoa do meio ela sai e os guias precisam se tornar lendas, eles fazem isso. Eles vão dividir, vai acontecer essa divisão, e dessa divisão, como é que é feito o posicionamento? Dessa forma aqui, ó. Ó, a gente vê aqui, ó, perdão, o A, tá? Esse aqui, vamos deixar eles aqui em stand-by, tá? O A, ele tem a posição 1, a posição 2 e os vermelhinhos, tá? Que são os presenteadores. E o que vai acontecer? O A, ele vai se tornar lenda. A posição 1 e a posição 2, que eram esses, eles vão tomar novas posições de guia, tá? Aqui, ó, vão tomar novas posições de guia. E os presenteadores, eles vão subir para guia, para o campo de construtor. Então, ou seja, eles saíram daqui e eles ocuparam essas duas posições. O que é que foi feito aqui? Foi feito essa divisão para que seja realizado a conquista. E o que seria a conquista, Cagé? A conquista seria da pessoa que saiu, tá? Desse lenda aqui que recebeu os $800, que saiu, ele poder e ter a oportunidade para voltar, que esse é o ciclo do sistema, tá? Então, o que acontece? Quando ele sai daqui, ele sai do sistema, ele recebeu os $800 e para poder ele entrar nesse tabuleiro ou nesse tabuleiro aqui do B, tá? Lembrando que com o B aconteceu a mesma coisa, tá? O B se tornou lenda, a posição 3 e a posição 4, ele foi para a guia, e os presenteadores que entraram da posição deles foram para os construtores. E assim, desocupa, né, mais lugares para que outros guias que estão saindo, lembrando que isso, gente, isso aqui não é somente um guia que está saindo, tá? São diversos guias de diversos tabuleiros que estão saindo. E aí ele pode fazer isso aqui. O guia que saiu, né, o guia que estava aqui, ó, esse guia que estava aqui, ele saiu. Então, não dividiu o tabuleiro? Então, ele dividiu o tabuleiro e ele vai entrar novamente. Ele ganhou 800, tá? E ele vai entrar novamente com $100. Então, dos 800, ele vai pegar mais $100, ou melhor, dos 800, ele vai pegar $100 dele e vai realizar a doação para o que está como lenda. E assim sucessivamente. E o A, quando sair, novamente, ele sai, divide o tabuleiro e ele entra em outro grupo. Ele pode entrar nesse, ele pode entrar no outro, como pode entrar em outro. Lembrando, gente, que são diversos lendas que estão saindo, tá? Diversos lendas que estão saindo e assim está girando. Isso serve tanto para o tabuleiro de bronze, quanto para o tabuleiro de prata, o tabuleiro de ouro, platino, tá? E assim por diante. Essa aqui é uma explicação mais resumida sobre como é que funciona o algoritmo e a parte como é que eu posso dizer, eu como desenvolvedor poderia, que seria a parte do servidor, né, a parte do back-end, a parte, todo o mecanismo que acontece por trás do sistema do Gift of Legacy, tá? Tem muita gente por aí que explica, isso é pirâmide, isso é aquilo outro, não é exatamente isso, não é essa pirâmide, não é um Ponzi, justamente por esse algoritmo, né? Por esse algoritmo ele ter esse ciclo, tá? Eu vou mostrar agora para vocês aqui como é que funciona o algoritmo. O algoritmo de Quicksort, ele é um método de ordenação muito rápido e eficiente, inventado por Charles Hoare, em 1960. O Charles foi um russo que ele desenvolveu esse algoritmo para poder realizar a tradução do inglês para o russo de uma forma mais rápida e mais eficiente, tá? Então, o que acontece? Ele fazia basicamente isso. Se o dicionário, vou dar um exemplo, se o dicionário tem mil palavras, então assim, ele dividia em 1000 partes e ia traduzindo uma por uma, e depois que ele ia traduzindo, ele ia pegando aquele resultado e ia adicionando em um novo dicionário, ou seja, em um novo bloco, né? Aqui tem uma breve animação e é basicamente isso. Todo o algoritmo foi transformado e foi utilizado na parte computacional. Então, a estratégia que eu havia falado de divisão e conquista, né, que é a de dividir para conquistar, a estratégia desse algoritmo.
Veja só, o Quicksorte adota a estratégia de divisão e conquista. A estratégia consiste em rearranjar as chaves de modo que as chaves menores procedam às chaves maiores e assim sucessivamente, tá? Mais embaixo tem cálculos matemáticos que a gente que é da área da computação também estamos habituados a ver esses cálculos. Vocês que quem não estuda, né, ou quem não nunca viu, pode assustar um pouco, mas aqui a gente vê, ó, como é que funciona. Esses códigos aqui, esses fragmentos de código, a gente chama de códigos de back-end, que são os códigos que fazem toda a lógica por trás de toda a telinha, de todo o bonequinho que a gente vê, tá, gente? Basicamente, esse foi uma breve apresentação, tá? Acredito que mais na frente eu possa trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado, mas seria basicamente isso. E essa é o que garante essa funcionalidade do sistema da Gift of Legacy.